continuando aqui o vídeo 2, pessoal, como fazer a avaliação do professor, né? Como eu havia colocado. Então vejam só, o maior problema enfrentado quando se fala em fazer avaliação pedagógica dos professores é a grande resistência destes profissionais, né, que vão ser avaliados. Não existe um modelo, tipo uma receita de bolo, um modelo padrão e único de avaliação, não, certo? E ao redor do mundo, essa avaliação ela é feita de várias formas diferentes, né? Aí eu trouxe, por exemplo, aqui na França, a avaliação pedagógica dos professores é realizada pela equipe pedagógica da própria universidade, certo? Na Inglaterra, os responsáveis são os diretores, né? Os reitores das instituições. E em Portugal são os próprios professores que avaliam uns aos outros, tá? Então existe uma forma, né, de avaliar única, tá? Existem, na verdade, várias formas, tá? Da mesma forma o aluno, como eu coloquei anteriormente, né? O aluno ele pode ser avaliado. Será que se o aluno unicamente, exclusivamente, tem que ser avaliado por uma prova, por um seminário, por participação em sala de aula, como eu falei anteriormente, tá? Então, cada forma de avaliação de instituição, ela segue os padrões que são definidos por ela. Porém, o ENAD, tá? Principalmente para fazer a avaliação do aluno, ele segue umas regras que a gente vai ver mais na frente, tá? E o que fazer com os resultados pedagógicos obtidos com tudo isso, né? Com todas essas avaliações. Então, realizar a avaliação pedagógica dos professores sem ter o que fazer com seus resultados torna-se inútil, né? E também com os alunos. Então, todos os resultados que a gente que é adquirido, digamos assim, né, pelo INEP, através do ENAD, enfim, todos eles devem ter determinadas funções e deve utilizar esses resultados pedagógicos a fim de que melhore o curso, melhore a instituição, enfim, todos esses resultados têm que ser fazer e acontecer, certo? E como avaliar os professores e alunos? O que deve ser observado, tá? O que é que vocês acham que deve ser observado? Então, como eu falei, existe a avaliação interna, né, que cada instituição faz a sua avaliação, e existe a externa, né, que é quando entra aí o INEP, né, na figura do ENAD, tá? Então, aí aqui tem alguns pontos a serem avaliados que a gente pode ser destacado. Por exemplo, o INEP ele diz o seguinte: o cumprimento de conteúdo lecionado e registrado no diário de classe, tá? Como é o relacionamento do professor com os estudantes e o seu controle de sala, o seu relacionamento com os profissionais de outros setores, a sua participação nas reuniões pedagógicas, a pontualidade e o que ele faz para inovar no processo de aprendizagem. Então, tudo isso são pontos que devem ser avaliados e destacados para, digamos assim, ver a avaliação dos professores e também dos alunos. Aí eu entro com o ENAD, né? Que é justamente o grande objetivo aí do ENAD, que é uma preocupação, inclusive, que a nossa universidade ela tem, é justamente analisar a percepção dos estudantes da Universidade de Pernambuco sobre o curso o qual ele está cursando, né? Enfim. Então, é para tecer reflexões também sobre os fatores intervenientes nos processos avaliativos, baseados em tais instrumentos, bem como identificar possibilidades e limitações do questionário, né? Esse questionário que está falando é o questionário do estudante como um instrumento subsidiário na melhoria dos processos formativos. Então, o processo avaliativo do ENAD contempla, além das provas de desempenho do componente de informação geral e no componente de conhecimento específico, o questionário do estudante, certo? Esse questionário do estudante, pessoal, é fundamental que todo aluno que vai fazer o ENAD, por exemplo, ele tem que responder esse questionário que faz parte da pontuação do mesmo. E o preenchimento dele é online na página do INEP, certo? Na internet. Então a gente vê aí várias instituições particulares, né? A gente viu, por exemplo, esse ano não, né? Que a gente não vai ter ENAD
por enquanto está suspensa, né, a data do ENAD, tá? Mas vimos no ano passado, por exemplo, 2019, instituições particulares sorteando carro, enfim, vários presenteando os alunos para que eles realizem um bom exame de ENAD, né? Então, aí vai alguns questionamentos que fica aí, né? O ENAD realmente, né, as instituições realmente leva a sério realmente esse exame, né, essa forma de avaliação. Então, o questionário estudante, né, que a gente vem falando é de fundamental importância, já que permite o conhecimento e análise do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes concluintes, além da percepção sobre o ambiente de ensino e aprendizagem e sobre a organização do curso, do currículo e da atividade docente. Então, várias perguntas, vários questionamentos são feitos nesse questionário que o aluno tem que responder. Então, o ENAD, né, nada mais é do que, na sua concepção, é um elemento integrante dos SINAIS, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação